Pegue a sua Bíblia comigo, por favor, e a abra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. E enquanto você abre, eu gostaria de mostrar uma foto para você, porque na terça-feira passada, completaram precisamente 180 anos desde o evento que nós conhecemos como Grande Desapontamento. E aquele 22 de outubro de 1844 também caiu numa terça-feira. Olha só que curiosidade. E aqui nós encontramos o cenário de um dos episódios mais conhecidos associado a esse evento. Essa aqui é a Rocha da Ascensão. Você sabe, um fazendeiro chamado Guilherme Miller, entre 1818 e 1831, estudou a Bíblia profundamente, dirigido pelo Espírito de Deus. E ele concentrou seus estudos fundamentalmente nos livros de Daniel e Apocalipse, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12 de Daniel, capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 10. E como resultado dos seus estudos, ele concluiu de que algo muito importante iria acontecer em meados de 1843. Depois de ajustar os cálculos, você sabe, depois de receber ajuda de um homem chamado Samuel Snow, Guilherme Miller concluiu de que Jesus voltaria e a terra seria purificada, conforme a profecia de Daniel 8,14, de acordo com a sua compreensão disso, exatamente em 22 de outubro de 1844. Tendo em vista que na mudança da contagem dos anos de depois de Cristo e antes de Cristo, você não tem o ano zero, então esse ajuste foi feito, e também em função do calendário judaico, em harmonia com o calendário moderno, então eles chegaram a essa conclusão. E diz a história de que Guilherme Miller aguardou com outros milleritas a volta de Jesus nesse ambiente. Eu queria mostrar para você rapidamente, eu acho que você vai precisar me ajudar aí, tá? A passar o slide, por favor. O ambiente onde isso acontece. Alguns aqui viajam bastante, e aí aqui fica uma sugestão para você. Essa fazenda está a pouco mais de 3 horas da cidade de Boston, ali na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Adiante. Quando você vai se aproximando do lugar, esse é o cenário que você encontra. Um lugar pacato, tranquilo. Mais uma, por favor. Volta, passou 2. Aí à esquerda você está vendo um cemitério, certo? Nos Estados Unidos é muito comum você encontrar cemitérios perto de casas, perto de igrejas, às vezes até no campo. E por que esse lugar é tão especial? Porque no livro Primeiros Escritos, na página 200, pode passar por favor, e 58, nós encontramos ali no finalzinho desse parágrafo a declaração de Ellen White dizendo que outros levaram-no a isto, outros darão conta por isso, falando de que Guilherme Miller não entendeu tudo como poderia ter entendido. Mas ao final de tudo, ela declara que os anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Ellen White diz que anjos guardam o túmulo desse homem até o dia da ressurreição. Então você chegar nesse ambiente tão simples, tão escondido, e ter certeza por revelação de que existe uma presença divina, celestial naquele lugar, é muito significativo. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes nesse lugar, e eu recomendo, se você tiver oportunidade, faça planos. Quando você avança um pouco, pode passar adiante, você encontra então, mais uma, essa casa de um casal que, à época quando eu visitei, cuidava do memorial de Guilherme Miller, e aí você vira à esquerda, pode passar, você tem essa ruazinha, essa estradinha, pode passar mais um pouco, não dá 1 milha daquele cruzamento, você chega nessa entrada singela, William Miller Farm, a fazenda de Guilherme Miller. Aquela casa principal é onde você encontra um museu com alguns manuscritos, com alguns objetos,
óculos, utensílios, mobília, muita coisa original, desde aquela época. Isso está preservado e é cuidado com muito carinho por esse casal e outros voluntários também. Se você avança um pouco na rua, próxima foto, você chega nessa capelinha, uma capelinha muito charmosa, assim, um ambiente de muita paz, quase não passa carro na frente dessa capelinha, e ali à esquerda você tem um acesso que dá diretamente para esse ambiente, pode passar próxima à Rocha da Ascensão. Queridos, 1844, 180 anos se passaram, e nós ainda estamos aqui. Nós somos resultado disso. Depois que Jesus não veio, um grupo continuou marcando datas, na tentativa de entender o que havia de errado na contagem. E como Jesus não veio em nenhuma dessas datas, essas pessoas, elas abandonaram a fé, a maior parte delas. Outras pessoas abandonaram a fé instantaneamente, decepcionadas. E quando a gente vai aos relatos de pessoas daquela época, gente que vendeu tudo, gente que havia perdido familiares recentemente e agora tinha uma expectativa de reencontrá-los, imagine você. Foi muito dolorido, muito dolorido. Muita gente se afastou da fé. Mas um terceiro grupo voltou-se para a Bíblia e procurou entender melhor o que estava acontecendo. Eles identificaram a experiência do desapontamento com o que é descrito em Apocalipse 10, aquela história do livrinho, que era doce na boca, mas amargo no estômago. E começaram a compreender, e Deus foi ajudando para que eles percebessem de que a purificação do santuário não tinha que ver com a sua volta, a sua segunda vinda a este mundo, mas a um processo dentro do assunto do juízo que estava transcorrendo no santuário celestial. Os estudos de Miller se concentraram nas profecias, e eles ficaram tão encantados com aquela possibilidade que eles desconsideraram, por exemplo, Hebreus, que dizia a respeito de um santuário celestial onde Jesus estava ministrando. Então, nós somos resultado dessa história. A pergunta que eu preciso responder com você nessa manhã é: por que nós estamos aqui ainda? Por que as profecias ainda não se cumpriram? A principal de todas. Por que ainda estamos aqui? E é por isso que eu convido você a recapitular comigo poucos pontos, algumas ideias do que a gente encontra em Mateus capítulo 25. Eu gostaria de ler os primeiros versos com você, onde a palavra de Deus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além da lâmpada, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Ellen White diz que Jesus estava vendo um casamento, uma cena de casamento, no final de um dia qualquer. E Jesus aproveita aquela cena e conta essa parábola para os seus discípulos. Existem alguns elementos aqui que a gente precisa identificar, e eu sei que você sabe do que eu estou dizendo. Quem é o noivo? Jesus. A gente poderia aprofundar e buscar vários textos para sustentar essa interpretação. Lógico, uma parábola, ela é uma ilustração, ela tem um significado, ela se vale de símbolos. Então,
o noivo aqui de fato é Cristo, e a gente pode citar, por exemplo, Apocalipse 19, verso 7, onde diz: alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Esse Cordeiro é Jesus que prepara essa boda, essa cerimônia de casamento para receber a sua esposa. Então o noivo é Cristo. A noiva, quem seria, por outro lado? Ela não é mencionada na história, mas nós entendemos que ela é a Nova Jerusalém. Um texto que sustenta isso, Apocalipse 21, verso 2, que diz: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, adornada para seu esposo. Então a noiva é a Nova Jerusalém. Quem são então as virgens? Virgens são mulheres, e a gente sabe que profeticamente mulher significa igreja, e no caso aqui uma igreja pura, imaculada. Então nós encontramos essa evidência aqui em Efésios 5, 25 e 27. Agora, o que seriam as lâmpadas? A lâmpada seria o quê? A palavra de Deus. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então o cenário que é descrito é algo que deve nos fazer pensar, porque uma leitura superficial leva a pessoa a pensar da seguinte maneira: são dois grupos de pessoas, as prudentes e as imprudentes. Assim como existem aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem a Deus, aqueles que serão salvos, aqueles que serão perdidos. Assim como tem os filhos da luz e os filhos das trevas. Então parece que é essa a comparação. Mas quando a Bíblia fala a respeito de mulher, de virgem, está falando da igreja, está falando daqueles que conhecem a promessa da volta de Jesus, está falando daqueles que aguardam a volta de Jesus, está falando de quem tem Bíblia nas mãos, e sim, aqueles que também têm o Espírito de Deus. Então, Jesus está falando não de qualquer igreja, Jesus está falando do seu remanescente, Jesus está falando daqueles que o esperam. Então, o recado ele é muito grave, porque nós aqui representamos todos estas 10 virgens. E aí a pergunta que nós temos que responder, óbvio: sou eu uma virgem prudente ou não? Eu gostaria que você fizesse um exercício muito individual, muito particular. Não seja tentado a olhar 2 bancos à frente, ou a pensar em alguém que não está aqui na igreja. Eu gostaria de convidar você a pensar em si mesmo e fazer essa avaliação hoje, porque isso é o que há de mais importante, é o que nós vamos carregar dessa mensagem. Um outro elemento, e eu gostaria de me deter um pouquinho mais nele, é o azeite, que simboliza o Espírito Santo. Como nós podemos atestar isso? Perceba, Isaías capítulo 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Perceba, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. O ato de ungir usava esse elemento, o elemento do óleo. 1 Samuel 16, verso 13 diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apodera de Davi depois que ele é ungido. Eu não vou ler aqui o texto, mas se você quiser anotar, um texto maravilhoso, Zacarias capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, é a cena de um candelabro alimentado pelo azeite, e aí Deus vai falar para o profeta: não é por força nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. Existe uma associação entre o poder do Espírito e o azeite em várias partes da Bíblia.
Então, Jesus ele deixa muito claro de que a maior necessidade da igreja dele, antes da sua segunda vinda, é a presença e a manifestação do Espírito de Deus. E diferente do que muitos acreditam, que essa manifestação se dá por manifestações físicas, de falar línguas talvez estranhas, ou você já viu na internet gente passando um tecido e pessoas caindo no chão e assim por diante, a Bíblia aponta de que a manifestação do Espírito fundamentalmente se dá quando o fruto do Espírito é revelado no caráter humano. As características de Cristo, no dia a dia, nos relacionamentos, na prática. É isso que determina se a pessoa é guiada pelo Espírito ou não. E aí tem um ponto que eu queria fazer você pensar, porque nós às vezes calculamos nossas ações, mas o que poderíamos dizer das nossas reações? Você pode planejar algo que você precisa fazer, como você deve se comportar. Agora, quando uma situação surpreende e nós reagimos, essa reação, ela é sintomática para determinar se o Espírito de Deus está agindo na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração ou não. Como nós reagimos diante das surpresas? Ou quando ninguém está por perto? O Espírito de Deus, irmãos, é aquilo que há de mais necessário. Eu queria mostrar para você uma foto de uma anotação em uma Bíblia que eu tenho da época da faculdade. Por favor, pode passar? Está aqui. Eu sei que está um pouco difícil para ler, mas isso aí é anotação de quase 20 anos. Está em uma das minhas Bíblias. Quando nós estudamos a respeito do Espírito Santo na matéria chamada pneumatologia, eu fiquei encantado com tantas referências, evidências bíblicas a respeito da pessoa do Espírito Santo, que até então era algo que eu não compreendia muito bem. Então eu procurei estudar e entender isso, e ali você tem várias características. Eu mostrei isso outro dia e uma líder jovem digitou tudo e mandou para mim no meu WhatsApp. Pode passar a próxima, e aí vai ficar talvez um pouco mais fácil de entender, tá? Eu queria destacar a última parte aqui. O Espírito Santo possui sentimentos, porque você sabe, tem pessoas que diminuem a importância do Espírito Santo e o identificam como uma emanação de Deus, uma influência divina, alguma coisa imaterial. Mas perceba o que a Bíblia vai dizer, e você pode tirar um print depois na transmissão, você também pode fazer isso. Mas o Espírito Santo possui sentimentos, ele pode ser contristado, Efésios 4:30, ele tem alegria, 1 Tessalonicenses 1:6, ele ama, Romanos 15:30, ele tem vontade, 1 Coríntios 12:11, ele também interage com o ser humano, ou seja, podemos resistir a ele, Atos 7:51, podemos mentir para ele, Atos 5:3, podemos ultrajá-lo, Hebreus 10:29, podemos blasfemar contra ele. A gente não blasfema contra outro igual. A blasfêmia é algo que o ser humano direciona contra Deus. O Espírito Santo tem função de uma pessoa, concede dons, sonda, contende com pecadores, envia pessoas, ensina, revela, testifica, capacita, dá compreensão, guia, assiste, intercede, lava, renova, santifica. Ele é tudo isso, e gente, muito além. Isso aqui é apenas um resumo. E aí eu pergunto se você tem clamado pela influência e pela presença desse Espírito em sua vida. Porque sem porção dobrada desse Espírito, você pode até começar a caminhada, mas você não vai chegar ao final. O azeite em dobro é essa reserva garantida de quem busca, de quem se preocupa, de quem vai além. As 5 virgens nécias fizeram o mínimo possível, o mínimo. Existem muitas pessoas fazendo o mínimo no sentido espiritual. O tempo em oração, o tempo diante da palavra de Deus, fazendo o mínimo, do mínimo, do mínimo. Olha, você pode estar na caminhada, você pode até começar o trajeto, mas se você fizer o mínimo do mínimo, você não vai chegar. E uma característica das virgens prudentes que eu gostaria de salientar aqui com vocês, é a resposta que elas dão quando as 5
nécias pedem para que elas emprestassem um pouco do azeite. A resposta dessas prudentes foi o quê? Não. Há uma explicação para isso e o texto tenta deixar isso claro. Mas eu acredito que eu e você precisamos aprender a dizer não. Dizer não para aquilo que nos afasta de Deus, para aquilo que nos distancia do ideal de Deus, para aquilo que contamina a pureza que Deus deseja plantar no nosso coração. Nós precisamos dizer não. Quando a história vai avançando, exatamente no momento em que as 5 nécias se afastam para comprar o azeite, é então nessa hora que o noivo chega, a festa começa e a porta se fecha. Você já passou por essa experiência alguma vez? Eu quero mostrar aqui mais uma foto para você e contar uma ilustração para a gente ir para casa. Isso aqui é um portão de embarque, certo? E pelo que está escrito ali, não é um portão de embarque aqui no Brasil. No ano de 2009, acho que foi 2009, ali por volta do mês de agosto, nós fomos com um grupo de pastores para Oshkosh, nos Estados Unidos, por ocasião do Campuri Mundial dos Desbravadores. E eu lembro que foi uma viagem maravilhosa, de muito aprendizado, de muita risada também, de muita descontração, mas tudo muito significativo. Só que uma coisa a gente percebe quando a gente vai para fora, quando a gente faz uma viagem, chega um momento que começa a dar uma vontade de voltar para casa. E eu lembro que eu já estava muito ansioso para voltar para casa por algumas razões. Saudade da minha esposa e porque o dinheiro tinha acabado. E o dinheiro, quando acaba naquele país, nos Estados Unidos, não tem muito mais o que fazer, é hora de voltar para casa. Eu lembro que nós combinamos de chegar bem cedo, porque lógico, o processo de check-in às vezes demora e a gente não queria correr risco de perder o voo. Chegamos muitas horas antes, fizemos o check-in rapidamente, e quando chegamos no portão de embarque, aquele portão estava ocupado por outro voo que estava embarcando naquela hora, a sala estava cheia. Então nós nos afastamos um pouco e fomos até o portão adiante, que estava vazio, e ficamos ali batendo papo e trocando ideia. Eu estava sentado numa posição que eu conseguia ver à distância ali o portão, minimamente. E como a gente tinha muito tempo de espera, a gente ficou ali conversando sem muita preocupação. Depois de um certo tempo que eu não tinha percebido quanto, eu olhei para o portão de embarque e vi uma pessoa entrando e a porta se fechando. Aí eu pensei, ainda é aquele voo? Tanto tempo já? Ou será que é outro? E aí eu levantei, não falei nada para ninguém. Eu levantei e fui até o portão de embarque. E quando eu cheguei e olhei para o número do voo, olhei para o meu bilhete, eu percebi que aquele voo que estava encerrado era o meu voo. Bagagens despachadas, 0 grana, tanto tempo de antecedência ali, e o portão fechado. Eu cheguei com meu inglês pobre e falei assim: "This is my flight. Esse é o meu voo." Mostrei o bilhete. Aí a moça falou assim: "Eu chamei o nome de vocês 7 vezes." Você está brincando comigo? Eu percebi que a minha linguagem não seria suficiente para tentar reverter o cenário. Fui lá no grupo dos amigos e falei do problema. Imagine perto de 10 brasileiros desesperados, vindo em bloco até aquele portão de embarque onde estava aquela moça, distinta, mas irredutível. Quanto mais a gente falava, pior ficava. Até que chegou um momento que ela deu 2 passos para trás e disse assim: "Ou vocês se afastam, ou eu vou ter que procurar a segurança do aeroporto." Aquilo foi um checkmate. A gente percebeu que a gente não ia conseguir nada.
Irmãos, pode passar a próxima. A cena que eu vi era mais ou menos essa: a torre ainda conectada com o avião. Pelo tempo eu imaginava aquela última pessoa que tinha atravessado o portão entrando lá para colocar as bagagens. A porta fechada, inacessível. Eu lembro muito bem do que senti. Queridos, todo adventista do sétimo dia é alguém que sabe que o voo vai sair. Sim ou não? Todo adventista do sétimo dia tem um bilhete pago em mãos. Todo adventista do sétimo dia conhece os sinais, os anúncios, os alertas, o nome sendo chamado 1, 2, 3. Eu acredito que aqueles que ficarão de fora vão ter uma sensação muito ruim. Eu sabia tudo, eu fui alertado tantas vezes sobre essa história das 10 virgens. Quantos sermões, mais de dezenas de sermões a respeito. Não queira passar por isso. Se perder um voo é tão trágico, imagine perder a oportunidade de viver para sempre na presença do seu Criador e com a sua família. Não vale a pena. O convite de Deus para nós hoje é que a gente se aprofunde no relacionamento com Ele, que a gente vá acima, daquilo que a maioria vai, que a gente possa realmente entender, compreender, nos entregarmos de coração a esse Deus que já fez tudo, e recebermos de volta esse presente que é o Espírito, que pode nos dirigir, nos capacitar para que a gente continue avançando na direção da vontade de Deus. Eu vou cantar uma música para encerrar esse culto. Eu gostaria que aqueles que desejam sair dessa superfície, mas buscar profundidade, aqueles que desejam dizer: Deus, obrigado por esse bilhete comprado pelo teu sangue, me ajuda a me manter atento, me ajuda a vigiar, estar apercebido. Se você deseja declarar isso para Deus, eu peço que enquanto eu canto você fique em pé, para que juntos oremos ao Senhor, pedindo para Ele essa bênção, esse presente. Não fui chamado para assistir passivamente o teu agir. Não fui chamado apenas para ouvir. Não fui liberto apenas para curtir a liberdade sem me envolver com quem ainda preso está aqui. Eu não desejo ser um fã de tua graça ou avançar em teorias de uma fé. Eu quero ir além das consequências, mostrar ao mundo de que lado pisam os meus pés. Quero compromisso além da pele, do Espírito encher o coração, para que se cumpra em mim a tua palavra e eu te veja ainda em minha geração, que eu te veja ainda em minha geração.
pecador que ainda vive nesse mundo hostil. O amor que rege a todo dom excede a vida de quem ousa dar a esperança para o seu irmão. Eu não desejo só andar por cima desse mar, mas por tua graça, ó Pai, eu quero mergulhar. E além das circunstâncias quero me encontrar posicionado frente ao desafio de pregar. Quero compromisso além da pele, do Espírito encher o coração, para que se cumpra em mim a tua palavra, e eu te veja ainda em minha geração, que eu te veja ainda em minha geração. Quero compromisso além da pele, do Espírito encher o coração, para que se cumpra em mim a tua palavra. Eu ainda em minha geração, eu te vejo ainda em minha geração, eu te vejo ainda em minha geração. Querido Deus, esse é o desejo do nosso coração nessa manhã. Nós queremos te ver ainda em nossa geração, mas para que isso aconteça, o teu Espírito precisa habitar na nossa vida de maneira plena. Então, Pai, por favor, observa a sinceridade dos teus filhos nessa manhã, diante de cada realidade, de cada circunstância. Entrega a cada um aquilo que mais necessita, e por favor não nos deixes sem o teu Espírito, que Ele possa nos dar consciência do que está acontecendo à nossa volta, que Ele nos traga a consciência daquilo que nós precisamos mudar, as coisas que precisamos negar e a fé que precisamos abraçar. Cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos, que todos nós possamos estar apercebidos com os bilhetes nas mãos, quando aquela porta de embarque se abrir. Apressa esse dia, Senhor, e pela tua graça, permita que estejamos lá, em nome e por amor de Jesus, amém. Um bom sábado, que Deus abençoe a todos.